comando da sessão. Bom dia, eminente desembargadora Eva, eminentes desembargadores Pedro Ranzi e Júnior Alberto Ribeiro, doutor Ubirajara, ilustres advogados. Nesse processo, eminente desembargadora, que já foi feita a convocação, haverá sustentação oral ou não, ou só a publicação do resultado, doutora Márcia? Ao pedido do doutor Marciano, que está na sala, ele está Doutor pelo Marciano. apelante. Uhum. Só um instante, por favor. Uhum. Doutor Marciano vai falar pelo apelante Lenivaldo Menezes da Silva, é isso? Exato. Perfeito. Doutor Marciano, considerando que o senhor conhece o processo e as partes também, estamos a dispensar o relatório. Acompanha esse entendimento ou pretende a leitura do relatório? Não. Cortou o áudio do senhor, doutor. Desculpa. Perfeito. Tá bom, eu agradeço a sua atenção. Pode dar início à sua sustentação oral. Qual item, desembargador Camolei, por favor? É o item 9 da pauta. Apelação obrigado. 070 7813 -25 da segunda vara civil da comarca de Rio Branco, da minha relatoria. Obrigado. 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 Doutor Marciano, se eu verificar que caia a transmissão do senhor, eu paro e retomo de onde começou, perfeito? Muito obrigado, excelência. Não, fique à vontade. Primeiramente, um bom dia a todos. Desembargadores presentes, servidores, sempre uma esse processo, excelência, isso sua relatoria, o senhor também consta como relator do processo 100/82/2001, uma sequência de 4 zeros, em que o agravante é o Wilson Guilhermino de Deus e a agravada é Albuquerque Engenharia. Aquele processo é exatamente a discussão que se trata nestes autos. Qual seja, o crédito sendo que pelo meu cliente nos autos, doutor, é um crédito. Nós estamos, a sua mensagem está chegando aqui truncado, então as frases estão, não é possível manter uma intelectividade dessa circunstância. Se o senhor puder entrar e sair novamente, vamos tentar dessa forma, senão vai ser prejuízo na sua sustentação oral. Bom. Perfeito? Nós aguardamos, sem problema. Vocês conseguem me escutar bem agora? Melhorou. Vamos ver se vai manter. Perfeito. Pronto. Muito obrigado. Coloquei aqui pelo celular. Excelência, o senhor é relator em outro processo. Eu vou passar o número aqui dele, que ele é de grande importância. É o número 100, 16, 36, dígito 82, ano 2020, 801, uma sequência de 4 zeros. Esse Doutor, processo que eu acabo de...
Só repita, por favor. Eu parei no 116 36 barra 82. Não está chegando a sua conexão, doutor. Não, eu vou repetir, o senhor confirma para mim, porque não está chegando a sua conexão. 116 36 barra 82. 82. Só isso aí está suficiente. Sim, Suficiente. prossiga, desculpe. Perfeito. Esse processo, que eu mencionei o número, o senhor também é relator. E a discussão, objeto, é idêntica à que se trava nesses autos que eu estou sustentando aqui agora, que é a limitação a 150 salários mínimos dos créditos que decorrem de acidente de trabalho. Naqueles autos, o senhor proferiu voto, a doutora Eva pediu vista, e o processo ainda não voltou a julgamento. O doutor Djalma, que estava compondo a turma, ficou de manifestar voto após a doutora Eva. E naquele caso, não sei se o senhor vai se recordar, mas eu coloquei em sede de memoriais e em grau recursal vários precedentes atuais do STJ, inclusive de sessão, uniformizando o entendimento no seguinte sentido, que o crédito de natureza decorrente de acidente de trabalho é diferente, tem natureza jurídica diferente do crédito simplesmente trabalhista, meramente trabalhista. Por quê? Porque o crédito de natureza trabalhista ele tem um privilégio por ter natureza salarial, mas o empregado ainda continua com rigidez física e mental para que continue trabalhar e usufruir do dinheiro do seu trabalho. Já no crédito de natureza acidentária, em regra, ele tem essa incapacidade laborativa reduzida ou, em algumas vezes, a ponto de chegar a uma total invalidade, de modo que ele não tem mais essa condição de trabalhar e, consequentemente, tirar o fruto, a renda do seu labor. Eu trouxe, inclusive, e está no corpo desse recurso, julgamento do STF, julgamento do plenário, inclusive, em que, em um dos trechos do voto do relator, ele esclarece exatamente isso que eu acabei de dizer, que os créditos possuem naturezas distintas. E aí o que aconteceu nos autos? E naquele outro também? Houve essa limitação a 150 salários mínimos, sendo que o crédito, tanto deste processo quanto daquele, é decorrente de acidente de trabalho. E aí a gente fundamenta a nossa tese nos precedentes do STJ, inclusive de sessão, e também do STF, no seguinte sentido. Na Assembleia Geral de Credores, como se trata de um contrato, um acordo coletivo, em grupo, que se dá ali, né? Aqueles credores que se encontram presentes na AGC, eles têm autonomia para abrirem mão de alguma prerrogativa ou privilégio previsto na lei. Uma vez que nós estamos aqui em sede de Assembleia Geral de Credores, no plano da autonomia da vontade, do direito privado. E a lei de recuperação judicial é norma de ordem pública de caráter objetivo, certo? E o STJ tem entendido que se o próprio credor está renunciando a algum direito previsto na lei, na ordem objetiva, ele pode fazer aquilo exclusivamente para ele, não estendendo os efeitos da sua renúncia para terceiros que não estavam presentes na Assembleia Geral de Credores.
e o meu cliente não estava presente na Assembleia Geral de Credores, então o mínimo que deve ser assegurado para ele é a norma de caráter objetivo da lei, uma vez que contrato particular entre partes de relação jurídica privada não pode se sobrepor àquilo que está previsto na lei e na Constituição, por ser norma de caráter inferior, de hierarquia inferior. Basicamente, o que eu queria trazer para Vossas Excelências é isso, o cuidado, porque eu percebi, fazendo uma pesquisa jurisprudencial do TJC, que essa matéria não havia sido discutida ainda, essa matéria específica. A maioria das decisões dessa da corte tratava-se de créditos quirografários, a maioria recursos interpostos por bancos. E esse entendimento é um entendimento que é novo ao tribunal, né? Pelo menos para ser tratado na prática, e o STJ já tem entendimento sedimentado. Então, a preocupação foi essa. Eu pediria a Vossas Excelências uma atenção nesse sentido e a observância dos precedentes que eu fiz menção na peça recursal e que dispensa aqui a leitura, não se faria necessária. No mais, Excelências, eu agradeço a todos, peço licença aqui para o doutor Birajara, não estava presente, estava em outra audiência, minha assessora me comunicou aqui que você tinha feito um bom dia e eu não respondi, desculpa. Fazer uma homenagem aqui ao doutor Pedro Ranzi, que lá na época da Guiz Cardoso, cliente, né, doutor Pedro Ranzi, e eu fico muito feliz aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo uma sustentação oral aqui na sua presença, eu fico muito honrado, tenho muita admiração pelo senhor, tá? E no mais, eu só quero desejar muita saúde a todos e confio na tecnicidade de Vossas Excelências para que seja adequada o melhor entendimento na conclusão desse caso. Muito obrigado. Doutor Sérgio, sempre bem-vindo. Nós que agradecemos suas palavras, né, efetivas aí. Esse fato do senhor rememorar o comércio lá da Guiz Cardoso é muito importante, porque esses que já estão de barba branca, né, desembargador Pedro Ranzi, doutor Birajara, todos passamos por lá, adquirindo CD, né, e outras coisas mais. Então, isso é muito importante. Isso faz parte da história, né? E isso nós já não vemos mais hoje, e quando vê com muita dificuldade. E o senhor seja sempre bem-vindo à nossa Câmara, é um prazer muito grande, viu? Estamos aqui sempre à sua disposição. Em relação ao processo que o senhor fez menção, doutor, eu me recordo, mas não me lembro mais do voto, mas como há pedido de vista, então não há prejuízo e não tem como sustentar nem para um nem para o outro lado. E quando retornar a tema, isso vai ser publicado a pauta, é importante que o senhor acompanhe, né? Vou passar a leitura do voto. Nesse aqui não há presença do Ministério Público. Doutora Márcia, só confirma para mim se há manifestação do Ministério Público. Tem intervenção da Procuradoria. E não existe intervenção da Procuradoria, né? Tá? Por isso que passou direto. Trata-se de apelação interposta por Lenivaldo Menezes da Silva, em face da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de habilitação de crédito número 070781335, proposta em desfavor de Laminados Triunfo Limitada, julgou procedente o pedido autoral para incluir no quadro de credores da parte apelada crédito em favor do apelante no valor de 150 salários mínimos de natureza trabalhista, devendo o saldo residual ser incluído na classe quirografária. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos da admissibilidade, conheço da apelação interposta.
Registro inicialmente que a questão preliminar, suscitada pelo apelante de conter na sentença decisão surpresa, confunde-se com o próprio mérito da demanda e, como tal, será analisada. Trata-se de habilitação de crédito oriundo de acidente de trabalho, páginas 26/28. O apelante informa ter sofrido grave acidente de trabalho, resultado do descumprimento de normas basilares de segurança do trabalho pela empresa recorrida, que o deixou totalmente incapacitado, não apenas para o exercício do ofício, mas diversos atos da vida em comum. Em razão disso, a empresa foi condenada a reparar os danos moral e material suportados pelo recorrente. Assim, o crédito do apelante foi homologado pela Justiça do Trabalho, sendo fixado em R$ 533.655,44, páginas 26. Todavia, informa o recorrente que o juiz de primeiro grau, acolhendo manifestação do administrador judicial, julgou procedente o pedido para que fosse incluído no quadro de credores da empresa recorrida crédito em favor do autor no montante de 150 salários mínimos de natureza trabalhista, determinando a habilitação do crédito residual na classe quirografária. Pois bem, nos termos do artigo 83, inciso 1, da Lei 11.101, de 2005, crédito oriundo de acidente de trabalho não se sujeita ao limite de 150 salários mínimos, devendo assim incluir-se a totalidade do crédito acidentário na classe privilegiada trabalhista. Sobre a matéria, há jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo. E cito qual é essa jurisprudência. Dispenso a leitura porque vai fazer parte do voto. Dessa forma, de acordo com o dispositivo acima citado, a sentença do juízo de primeiro grau deve ser reformada para incluir o valor total do crédito do apelante decorrente de acidente do trabalho na classe trabalhista no quadro geral de credores da empresa recorrida. Por derradeiro, cumpre salientar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se satisfeito o requisito do pré-questionamento, desde que o acórdão tenha se pronunciado sobre a tese jurídica, de modo que prescindível é a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados. E cito quais são essa jurisprudência. Ante o exposto, sem mais delongas, dou provimento à apelação para determinar a inclusão da totalidade do crédito acidentário na classe privilegiada trabalhista, sem custos nem honorários em razão de não haver fixação desta verba no âmbito da sentença recorrida. É como voto, colho voto do eminente desembargador Pedro Ranzi. Ministra desembargadora Evangelista, que abriu esses trabalhos com nosso respeito e cooperação, eminente desembargador Luiz Camolês, relator destes processos, eminente desembargador Júnior Alberto, meu estimado ex-aluno da universidade, doutor Birajara, Albuquerque Bom Revelo, senhores advogados presentes, doutor Marciano, eu feliz com as suas observações, eu gosto do seu crescimento, também tem a empresa do seu pai, fazer esse adendo, a Descardoso marcou época e acho que ele devia voltar. As tecnologias, infelizmente, né, dos cassetes, dos CDs já foram. É assim mesmo, mas fica a história bonita da família de vocês. Tá? Parabéns por sua sustentação, conhece da matéria. Né? Eu também, a diferença é muito bem pontuada, né, as diferenças entre um crédito e o outro. E o seu relator foi de uma maneira retilínea, foi objetivo no seu voto, né? Essa questão de como é difícil a pessoa que sofre um acidente receber seu crédito, né? A empresa está em condições de liquidação e tal, e é difícil, a pessoa precisando daquele dinheiro, ainda vem cortando o seu direito, né? É complicado. Mas eu, quanto ao voto, senhor relator e bem desembargador Camolês, eu acompanho sem divergência, eu já examinei o processo e razão cabe ao apelante, sim, e dou provimento à apelação. Muito obrigado pela deferência de atender este desembargador, que tem os compromissos da Câmara Criminal, e Vossa Excelência está colaborando com a Câmara Criminal. Quero registrar aqui, doutor Camolês e doutor Júnior também. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Desembargador Júnior Alberto. Inicialmente, eu cumprimento os eminentes pares, o desembargador Eva Evangelista, o desembargador Pedro Ranz, o desembargador Camolei, o procurador de Justiça, doutor Virajara, os advogados, os serventuários. Quanto à matéria recursal, eu também comungo do entendimento de que essa limitação ao valor de 150 salários mínimos não incide, né, se tratando de créditos decorrentes de indenização procedente de trabalho, né? Isso é um posicionamento que está pacificado no âmbito da jurisprudência dos tribunais práticos com base em dispositivo legal, já citado aí no voto condutor do acordo, e de forma que eu acompanho na íntegra o entendimento do eminente relator. Obrigado, eminente desembargador Júnior, e proclamo o resultado. Dado o provimento à apelação, votação unânime. Anotou, doutora Márcia? Perfeito. Eminentes pares,